Mais de 5 anos de progresso e a adição de uma grande quantidade de informações sobre a alma do final de Lei que ele havia adquirido através de comércio e missões, a análise de chip na alma alcançou um nível totalmente novo. Embora ainda não pudesse enumerar completamente a força da alma, não estava longe desse objetivo e podia realizar muitas deduções e integrações inacreditáveis. Coisas como alterar as ondulações da alma emitidas por ele eram apenas uma parte dele. Milímetros. A concentração de partículas elementares de fogo é a mais alta aqui. Se eu modificar os modelos de feitiços do Magus World, eu poderia conseguir um bônus ainda mais surpreendente para o meu poder. Lei Lin tocou seu queixo e observou o mapa elementar, seus olhos brilhando. Enquanto isso, sua aura já havia começado a mudar. Uma camada fraca de luz cintilou na existência e rapidamente cobriu seu corpo. Todo o espaço parecia se distorcer por algum tempo, mas, ao mesmo tempo, parecia que nada havia acontecido. Lei Lin de repente suspirou profundamente e seu corpo pareceu se incorporar perfeitamente ao ambiente. Eu finalmente me livrei desse sentimento de ser espionado. O mundo vai. Ele suspirou, mostrando seu alívio. Afortunadamente, o protetor deste mundo é semelhante à consciência de Gaia, e não algum ser vivo. Senão, eu não teria sido capaz de enganá-los tão facilmente. Depois de viajar para outro mundo, havia uma questão de como lidar com as más intenções do mundo. As ondulações do Morning Star Mage eram tão óbvias quanto uma tocha acesa na escuridão. Isso definitivamente atrairia a atenção do mundo, e as coisas seriam ainda mais problemáticas em um mundo que não era deles. Se ele enfurecesse completamente a vontade mundial, seria como convidar um deus da morte para o seu lado. Isso traria azar incessante. Mesmo os magos da manhã seriam tocados até a morte, esqueça de qualquer outra pessoa. A aura de Lei Lin mudou, e ele agora era como os ocupantes deste mundo, não se destacando nem um pouco. Desta forma, eu desci completamente a este mundo. Eu me pergunto onde Mentor Gilbert e os outros são. Lei Lin franziu as sobrancelhas, e uma tremenda e terrível força da alma foi enviada para escanear as áreas ao redor. Embora a força da alma não tivesse forma e fosse intangível, no instante em que um poder da estrela da manhã explodisse, todo o espaço pararia de parar, e até mesmo a lava pararia de rugir. O mundo era um vermelho ardente. Com a expansão de sua força da alma, ele podia ver muito mais da rede de rios de lava. Este lugar parecia estar perto de uma cratera, praticamente sem sinais de vida. A razão pela qual ele disse que não havia praticamente nenhum, foi porque Lei Lin havia encontrado uma planta. Esta era uma planta semelhante a uma árvore de black metal. As raízes estavam firmemente fixadas no chão, quase entrando na lava, e todo o tronco tinha um brilho negro. Mesmo a alta temperatura da lava não fez com que essa árvore murchasse. Pelo menos há alguns sinais de vida, ou então eu teria assumido que apenas seres elementais poderiam sobreviver neste mundo. Lei Lin assentiu, mas sua expressão mudou de repente quando ele olhou em uma direção. Lá, ele havia sentido as ondulações de alguns seres, e era grande nisso. Os aborígenes. Lei Lin riu. Seu corpo fundiu-se no ar e começou a se mover na direção de onde a energia tinha vindo. Não muito tempo depois, ele chegou ao seu destino e assistiu a uma grande batalha. De um lado do campo de batalha havia um grupo de seres, cada um com 2 a 3 metros de altura e parecendo semelhantes aos humanos. Mesmo quando a lava quente em ebulição entrava em contato com sua pele preta brilhante, não resultava em uma reação grande, o que significava que sua resistência ao calor era muito alta. Eles também tinham um único chifre pequeno em suas cabeças. Havia cerca de 10 seres de um chifre, segurando lanças negras e outras armas enquanto eles cercavam e atacavam um monstro gigante. Este monstro estava completamente vermelho. Havia uma espessa camada de rochas em seu corpo que parecia uma concha, linhas de lava descendo como pequenos riachos.
Tinha 10 metros de altura, parecendo um grande verme com a parte inferior do corpo submersa em lava. Parecia ser um ser que vivia apenas dentro da lava pack com uma varredura feroz. Vários dos seres de um chifre foram arremessados, e a criatura cuspiu um líquido dourado de sua boca. O líquido era de uma temperatura incrivelmente alta, e no momento em que o líquido caiu no chão, começou a queimar ferozmente. Mesmo os seres de um chifre estavam em apuros, e aqueles que tinham o líquido dourado espirrado sobre eles imediatamente mostraram sinais de queimaduras aparecendo em seus corpos. KKNGSG Fikang, os poucos líderes da raça de um chifre imediatamente começaram a gritar usando um método muito estranho. Eles não pareciam empregar cordas vocais, em vez de fazer sons diretamente do baixo ventre. Foi semelhante aos ventrílocos de seu mundo anterior. Como esperado, não consigo entender nada. Lei Lin ficou sem palavras, mas, felizmente, questões como essa não eram um grande problema. Secretamente seguindo-os por um período de tempo e tendo a Iship analisa que a linguagem deles funcionaria. Mas Lei Lin tinha um método ainda melhor. Um fio de força fraca da alma desapareceu rapidamente na cabeça de um ser de um chifre que estava gravemente ferido. O GH, esse ser de um chifre, começou a lutar vigorosamente, e ainda assim só podia choramingar inutilmente. Seus colegas do clã achavam que ele estava chorando de dor e, portanto, isso não despertou o interesse deles. Enquanto isso, imagens brilhavam na frente dos olhos de Lei Lin como em um filme. Logo, toda a vida desse ser foi apresentada antes de Lei Lin, desde o seu nascimento, incluindo seu crescimento, até a morte. Tudo foi claramente registrado pelo Ailasca, BIP. Idioma não identificado. Salvando no banco de dados, BIP. Mapa gerado da vizinhança, bem como informações básicas sobre o mundo da lava e as corridas. Da grande quantidade de memórias, o Aiship encontrou muita informação útil e começou a organizá-las sistematicamente, classificando-as nos campos correspondentes do conhecimento. Boa. Defina o nome deste idioma sem nome como Lava Language e transmita-o para as minhas memórias. Lei Lin usou imediatamente esta função. Em menos de um segundo, Lei Lin apreendeu a língua deste mundo. Embora tivessem corpos diferentes, esse era um problema facilmente resolvido por magia e algumas ilusões. Só neste momento o significado dos gritos daqueles seres de um chifre emergiu na mente de Lei Lin com precisão. O Okma, deixe um ser com um corpo maior do que o resto do homem de um dos chifres ficou na frente do verme de lava, empurrando um ser de um chifre com uma pequena estatura de distância. Chique, o gigante verme de lava rugiu, abrindo a boca e engolindo esse ser de um chifre. O ser de um chifre chamado Okma ficou atordoado quando ela se sentou no chão, os olhos perdendo o foco. Droga, o Okla está acabado. A cerimônia é um fracasso. Como éramos tão azarados de encontrar um verme de lava, os outros rostos de um dos chifres estavam cheios de remorso, e um deles começou a amaldiçoar. Deve ter algo a ver com o clã Clean. Quando chegar a hora, eu definitivamente vou matá-los. Ouvindo isso, risadas amargas soaram dos outros seres de um único chifre. Nesta situação, poder sobreviver já era um luxo. Qual foi o ponto de dizer coisas assim? O espantoso cuspe do verme de lava já havia chegado ao Okma e já era tarde demais para as tentativas de resgate. Alguns desses homens do clã fecharam os olhos, incapazes de assistir. O Okma tinha apenas crescido até a idade adulta, e geralmente era uma criança brilhante e apaixonada. Pensar que ela morreria aqui. Alguns outros jovens membros do clã já estavam rugindo enquanto avançavam. Rugido. A dor esperada não veio, e o Okma abriu os olhos curiosamente, encontrando um ser estranho na frente dela. Este ser parecia muito estranho. Ele não tinha chifres, nem pele negra, e parecia fisicamente pequeno. Ele parecia do tamanho de uma criança de 3 ou 4 anos no clã. No entanto, foi essa figura pequena que facilmente bloqueou o ataque do verme de lava, e dos uivos do oponente. Havia um traço de
Medo. Sim, o Okma tinha certeza disso. O poderoso verme de lava estava realmente com medo dessa pequena coisa. Você está bem, ó estranho? Em frente a ela falou, usando a linguagem de sua tribo. O Okma naturalmente entendido. Eu estou bem. Você é da tribo das formigas? Embora você não tenha a sua aparência, a cor da sua pele e o físico combinam. O Okma parecia ter esquecido o perigo à sua frente e começou a conversar com Leilin. Leilin ficou sem fala com as ações dessa tribo e, em vez disso, exerceu força em seus braços. Caixa, uma mão gigante vermelha, com 10 metros de comprimento, pescava com facilidade o verme da lava. Seus 5 dedos exerceram uma força um por um, fazendo o verme de lava rugir de dor. Camada após camada de fragmentos de rocha arrancados e caídos de seu corpo, e quando a armadura de magma desapareceu, seu corpo obviamente se tornou muito menor. Até mesmo sua aura havia enfraquecido estranhamente. Interessante. Leilin observou a casca do magma Kairngyof. O líquido dourado de antes foi transportado através de uma série de caminhos complicados através dos quais seus efeitos foram ampliados, passando da lava comum para a poderosa lava dourada. Uma formação de magia de amplificação. Mas eu não vejo nenhuma semelhança com um. Os olhos de Leilin brilharam com interesse, a mão grande exercendo mais força. Mais camadas caíram do corpo do verme de lava. Mais uma camada de magma caiu, e o verme de lava agora tinha apenas 2 ou 3 metros de comprimento. Sua aura repentinamente enfraqueceu até que não pudesse se equiparar aos membros mais comuns do clã de um só chifre. Aiship, lembre-se desses padrões. Leilin secretamente ordenou. Havia muitos caminhos e métodos de pesquisa nesses outros mundos e também amplos materiais experimentais. Todas essas coisas eram coisas que magos ficavam perplexos, e também uma das principais razões pelas quais eles estavam dispostos a arriscar a morte para explorar outros mundos. O último magma deslizou, e o verme de lava que parecia enorme se transformou em um verme gordo e carnudo que tinha pouco mais de 1 metro de comprimento.